Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Eu queria voltar hoje no capítulo de número 1 do Evangelho de João. No finalzinho do capítulo de número 1, porque depois do dia 25 para 26, veio ao meu coração essa palavra hoje, né? Um outro dia, um dia de sábado. O que veio na minha mente, no meu coração, foi quando Natanael, ele estava ainda sem ter encontrado Jesus. E ele estava num determinado lugar. E Filipe foi até ele, chamou ele para que ele visse que eles haviam achado o Messias, que é Jesus Cristo. E mais interessante, Natanael diz assim: há alguma coisa boa que possa vir de Nazaré? Quando Filipe disse para ele assim: achamos o Cristo em Nazaré. E ele diz: alguma coisa boa que possa vir de Nazaré? E também em um outro determinado momento, quando ele vai chegando até próximo a Cristo, a Jesus, Jesus diz: eis aí um varão que não se envolve em situações erradas. E Natanael diz assim: Senhor, de onde tu me conheces? E ele diz, Jesus diz para ele: quando você ainda estava debaixo daquela figueira, eu o vi. E Jesus, e Natanael, melhor dizendo, diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí Jesus responde para ele: apenas porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu disse que eu sou profeta? Você verá coisas grandes, verá anjos subindo e descendo do céu sobre a cabeça do Filho do Homem. E sabe o que veio na minha cabeça a respeito disso? Que muitas das vezes você e eu acreditamos que estamos fazendo as coisas sem que Deus esteja vendo. Como, por exemplo, no caso de Natanael, ele simplesmente acreditava que onde ele estava naquele momento, debaixo daquela figueira, poderia ser um lugar reservado, onde ele pudesse refletir, onde ele pudesse conversar com Deus, onde ele pudesse até mesmo fazer coisas ocultas aos olhos das pessoas, mas não aos olhos de Deus. Muitas pessoas nos dias de hoje estão fazendo coisas, frequentando igrejas, participando da ceia, frequentando lugares em que elas se colocam ou se sentem muito santas, mas continuam fazendo nos lugares ocultos coisas que Deus não se agrada. Muitas vezes nós acreditamos, eu estou falando nós, não estou falando você, nós acreditamos que nós estamos passando ileso das coisas que nós fizemos lá no passado. Nós estamos chegando no final desse ano de 2025 e às vezes acreditamos que tudo aquilo que nós fizemos em 2025, quer seja coisa boa, quer sejam coisas ruins, passaram ilesas, passaram sem percepção das vistas do nosso Deus. O Espírito Santo, ele está atento. E a palavra de Deus, ela diz lá em Eclesiastes que o que fazemos? O anjo, ele vai, os pássaros, né, vão até Deus e falam aquilo que aconteceu. Esses pássaros que a palavra fala são anjos e são demônios. Portanto, não adianta nós acreditarmos que passaremos ilesos. E muitas das vezes nós confessamos o pecado. É claro, a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa e abandona, alcança perdão e misericórdia. Mas quando a pessoa é recorrente, quando ela continua fazendo sempre a mesma coisa, em tempos ela volta lá atrás e faz a mesma coisa. Como diz lá na carta de 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz que o cão volta ao próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal.
E quando a pessoa se dá conta, ela está envolvida. Quando ela se dá conta, ela está enlamaçada. Quando ela se dá conta, ela simplesmente já perdeu aquilo que ela tinha de melhor, que era a comunhão com o Senhor. Eu me lembro quando Adão havia pecado, muitas pessoas dizem que ele perdeu a comunhão com Deus. Não, Adão não perdeu apenas a comunhão com Deus. Ele perdeu também o esplendor. Ele perdeu a possibilidade de se comunicar diretamente com Deus, de diretamente perguntar a Deus o que estava acontecendo. Muitas vezes você está nessa situação. Continua fazendo as mesmas coisas. Continua indo lá atrás e fazendo as mesmas coisas. Você não pode sofrer nenhum aperto, você não pode sofrer nenhum momento em que você se encontra ou se acha prejudicado nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua vida e naquilo que você acredita que deveria ser diferente para você, e você volta lá atrás. E você volta a pecar. E você volta a assistir pornografia. Você volta novamente a adulterar. Você volta novamente a fazer coisas que não são do agrado de Deus. Natanael, apenas por Jesus ter dito que o viu debaixo da figueira, considerou Jesus um grande profeta. Deus, ele continua sendo o mesmo. E hoje, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, mas enxergando tudo aquilo que nós temos visto, passado, vivido e cometido. Que Deus abençoe você. Graça e paz.